Olá, seja bem-vindo ao To All Podcast. Esse novo projeto que eu estou desenvolvendo e nessa primeira noite aqui, é uma noite especial, a noite de inauguração, a noite de lançamento. Então eu quero que você se conecte conosco, você se inscreva nesse canal, ative as notificações, curta os nossos vídeos, para que a gente possa sempre entregar um conteúdo de qualidade e para que você esteja sempre conosco aqui. Afinal, isso aqui é para todos. E essa noite aqui, falei noite, não era para ter falado, mas hoje aqui a gente vai bater um papo muito especial. Eu trouxe um convidado aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Rocha e você vai fazer parte dessa construção, desse projeto que está iniciando hoje. E eu trouxe aqui um convidado muito especial, um amigo meu, um dos meus mentores, Anderson Cruz. Oi, Anderson, tudo bem? E aí, Daniel, tudo certo? Prazer estar aqui contigo nesse dia memorável, né? Vamos guardar na história esse dia aqui. Mais um, né? Mais um, é verdade. De vários que temos. Obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Vamos fazer aqui de uma forma bem tranquila, um bate-papo mesmo. A intenção é que a gente possa contribuir com as pessoas que vão estar acompanhando esse projeto, que possamos criar um ecossistema, um ambiente onde as pessoas possam se desenvolver só pelo fato de estarem caminhando junto ou de estarem conectadas aqui no podcast. Legal. Tá? E eu não vou perguntar o que você é, porque pergunta faz parte daquilo que eu faço. A última vez que eu perguntei isso, a resposta foi muito intensa para mim, né? Foi muito transformadora. De lá para cá muita coisa aconteceu. Legal. Mas eu vou deixar você falar sobre isso. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, fale um pouquinho a respeito do teu trabalho também, para a gente começar aqui. Vamos lá. Então, eu sou Anderson Cruz e a gente fala para aquela tela ali, naquela câmera. Eu sou Anderson Cruz, trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, através de mentorias, no individual ou até coletivo, e assessoria para empresas também na parte de gestão de pessoas, gestão de processos, processos organizacionais. Então, eu trabalho tudo na parte de gestão de pessoas, desenvolvimento humano. Bacana. Pessoas hoje é o principal recurso das empresas. É o ativo mais valioso. É o ativo mais valioso, mas também é onde se despende mais energia para poder gerenciar tudo isso. Uhum. Né? O que Vamos falar um pouquinho então a respeito disso? Sim. Quando que isso começou? Quando você percebeu que essa era uma área que você poderia trabalhar ou que você tinha interesse? Quando que pessoas chamou a tua atenção? Eu falo mais na área comercial, né? Ou no âmbito geral? Não, mais nessa área das mentorias, consultorias. Beleza. Na área profissional mesmo. Certo. Para falar um pouco sobre isso, para começar da parte profissional, eu posso citar para ti que isso não começou de forma profissional, né? Isso começou de forma voluntária, de forma empírica, trabalhando em projetos sociais, com crianças, com adolescentes, com famílias, né, em periferia da cidade, e trabalhando o desenvolvimento dessas pessoas. Não na forma como eu trabalho hoje, como eu citei, de forma empírica, eu não tinha nenhum curso específico para trabalhar com pessoas. Era de forma voluntária, aquele negócio assim, eu quero fazer algo diferente, eu quero ajudar pessoas. E aí, como eu participava de uma instituição que trabalhava isso, eu fui trabalhando com as pessoas de forma empírica e nas instruções que eu tinha através dessas instituições a qual eu participava. Então, eu comecei a trabalhar com pessoas dessa forma, a entender sobre pessoas, a ajudar pessoas nos seus desenvolvimentos, seja ele familiar, seja como for, dessa forma. Era um trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Era dessa forma que eu trabalhava. Então, eu tive muitos anos mentoreando pessoas. Naquela época, não chamava de mentoria. Uhum. Hoje, eu trabalho com mentoria e eu entendo que eu trabalhei muito tempo mentoreando pessoas. Claro, não dentro de um processo de mentoria, de começo, meio e fim, mas eu acabava mentoreando as pessoas nas mais diversas áreas delas.
É na área familiar, relacionamento, casais. Eu mentoreava as pessoas nisso. É família, criação de filhos. Eu mentoreava as pessoas nisso. É um adolescente que quer ir para o mercado de trabalho, como é que ele tem que ser, como é que ele tem que se portar. Eu mentoreava as pessoas nisso. De forma empírica, em tudo aquilo que eu conhecia, sim. Não dentro de um processo estruturado, de uma mentoria, mas eu mentoreava as pessoas dessa forma. Então, foi aí que começou. Foi aí que Isso começou. foi o início de uma forma até, então, não profissional e nem direcionando fazendo um direcionamento de carreira ou Não, voltado para isso. Era. não. Era de forma totalmente voluntária mesmo, Uhum. né? Totalmente voluntária, para ajudar as pessoas, na evolução dos pais, na evolução dos filhos, na evolução. Aí, muitas vezes a minha esposa estava junto, porque envolvia casais. Uhum. Então, foi dessa forma que começou a trabalhar com pessoas. Foi Mas aí, dessa forma. e aí você começou a se especializar nisso, fez algum curso, algum treinamento? Quando que virou essa chave assim, isso aqui vai ser é, a minha profissão. Hoje eu faço um trabalho voluntário, mas eu vou profissionalizar isso na minha vida e vou direcionar para a minha carreira profissional. Foi quando eu identifiquei que as minhas dores, eu estava buscando soluções, as minhas necessidades, as dores que eu tinha pessoais, eu comecei a buscar a solução para isso. E me entendendo, me conhecendo, eu pude conhecer também as pessoas. A partir de mim, a partir do Anderson, que começou a se conhecer e se autoconhecer, eu comecei então a identificar que eu poderia ajudar as pessoas também. Então, através da minha dor, através daquilo que eu busquei solução para mim, eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas de forma profissional. Porque daí eu busquei no autoconhecimento, eu busquei algumas pessoas para que eu pudesse me mentorear também nisso. E aí eu fui entendendo todos esses processos. Aí eu busquei formações, eu busquei estudos, né? Aí busquei formação em Life Coach, Professional Coach, eu busquei analista comportamental internacional, treinador de alto impacto emocional, alguma coisa de PNL que eu gosto de usar. E tive uma mentora bem próxima de PNL. Até hipnose eu fiz, um curso mais simples, mas fiz também hipnose. Não uso a hipnose propriamente dita, aquela hipnose de show, né? De o Sim. cara comer a cebola e dizer que tá comendo a É. maçã. Não faço isso, mas eu uso bastante a PNL nos meus processos de mentorias, nos processos que eu aplico junto às pessoas, no individual, né? Show de bola. Assim, para poder traçar até um paralelo e talvez facilitar o entendimento. Uma pessoa, eu entendi que você teve esse processo de autoconhecimento e aí você utilizou isso para evoluir. E Uhum. uma pessoa antes de passar por um processo de mentoria, por exemplo, e uma pessoa depois de passar por um processo de mentoria contigo, né? Uhum. Existe meio que uma abordagem padrão que você utiliza, ou sequencial, não vou dizer padrão, porque eu acho que cada pessoa é diferente, né? Sim. Mas tem uma linha de trabalho assim, como que você vê esses resultados? Como que chega isso para ti? O que que muda na vida da pessoa? Vamos lá, Tá. né? Vamos primeiro separar aqui o que é mentoria e o que é o coaching, Certo. tá? É bem básico. A mentoria, o mentor, ele dá o caminho. O coach, ele não dá o caminho. Ele é o coach bem basicão que eu estou te explicando aqui. O coach é perguntas, fazer perguntas. E o coachee, que é o aluno, Sim. o coach, treinador, ele aplica as perguntas, ele aplica os processos de pergunta. Aí Uhum. tem várias ferramentas, tem mais de 1.100, né? Várias ferramentas dentro do Ok. coach. Ele aplica as ferramentas. A base das ferramentas são perguntas. Então ele faz perguntas para as pessoas. Ele faz a pessoa refletir sobre ela mesma, sobre o tema, sobre aquilo que ela veio buscar o auxílio. Para ela ir descobrindo as Isso respostas. que estão dentro dela. Tá. Tá? Entendi. O mentor, a mentoria, o mentore, usa-se ferramentas de coaching, porém, o mentor, quando se classifica como mentor, ele dá caminhos.
ele entrega respostas. Entendi. O coach, ele não entrega respostas. Isso eu tô falando coach raiz, né? Sim, sim. Ele não entrega respostas, ele faz a pessoa descobrir respostas. Por que que eu digo que eu trabalho com mentoria? Porque eu não uso o processo de coach propriamente dito. Eu uso ferramentas de coach, eu tenho formação em coach, só que eu não uso o coach raiz. Eu uso a mentoria. O meu processo é caracterizado como uma mentoria. Por quê? Porque eu entrego respostas, eu entrego caminhos Entendi. para as pessoas, Uhum. dentro daquilo que eu me proponho a mentorear as pessoas, né? Então eu não posso pegar e dizer que eu sou mentor financeiro, porque eu não sou mentor financeiro, porque eu não dou caminhos em finanças. Qual Agora é? eu sou um mentor de desenvolvimento pessoal. Tá. Não, era esse o caminho que eu ia perguntar. Qual é o É caminho, então? Desenvolvimento pessoal. desenvolvimento pessoal. A pessoa quer se desenvolver como pessoa. E aí tem várias áreas. Ela quer desenvolver a parte da inteligência emocional. Ela quer se descobrir como pessoa. Ela quer entender o propósito de vida, que né, a moda é essa hoje, Nossa, né? qual o seu propósito? Eu quero descobrir o meu propósito. Eu não tenho o meu propósito de vida. Eu não sei o meu propósito de vida. Nossa, e isso consome muito, assim, na busca dessa resposta, né? Consome muito as pessoas. E isso de certa forma, é usado até para vender, né? Sim. Então, as universidades vendem propósito. Como assim? É, venha se formar com a gente. Não estou fazendo o slogan certo, né? Mas Sim, sim. nós temos vários cursos, faça os cursos com a gente, se forme com a gente e viva o seu propósito. Ah, entendi. Como se a formação fosse o propósito em Se si. a formação fosse o propósito, aquela profissão que ela vai se formar vai ser o propósito. Isso não é propósito dentro daquilo que eu ensino. Ah, entendi. Então, é vendido propósito também de forma errada. Então, há muita confusão. Uhum. A religião também fala muito sobre propósito, viver o propósito, descobrir o seu propósito. Sim. Então, as pessoas ficam nesse limbo de buscar o seu propósito, buscar o seu propósito, buscar o seu propósito. E aí, dentro do meu processo de mentoria estruturado, eu falo sobre propósito. O que é o propósito, propriamente, dentro do meu processo. E isso descortina muita coisa na vida da pessoa. E dá um trilho, uma estrada, um caminho para ela andar. Só que você não chega no propósito sem descobrir a sua identidade. Não tem como. Não descobre o propósito sem antes descobrir a identidade. Quem é você? Que aí entra naquela pergunta ali que a gente estava falando no início, né? Quem é Quem é o você? Anderson? Quem é o Anderson? É porque eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, para quem não sabe, eu sou mentorado do Anderson, né? Então, fiz uma mentoria, participei de uma mentoria com ele, participei de outros eventos também. A gente organiza junto um evento que ele é o presidente, que é o MLM, o Método Liberação Mental. A gente faz esse evento presencial só para nortear o pessoal, Sim, sim. né? E foi muito bacana porque eu convidei o Anderson para ir lá em casa e tal. Ele começou a se posicionar no Instagram, começou a aparecer lá e tal. E na época usava uma comunicação que até eu não gosto muito, eu prefiro a comunicação que ele utiliza hoje. E aí eu comecei a pegar no pé, cornetear naquela idiotice, né? Que hoje as pessoas já não fazem tanto porque assimilaram, né? Uhum. Mas assim, na época que você estava começando, quem não tinha coragem de fazer o que você fazia te criticava. Sim. Eu era um desses, então eu ia lá, virou blogueiro e não sei o que, aquela coisa de blogueirinho, né? Que todo mundo cisma em falar. Mas hoje o pessoal acho que já assimilou. Quem não assimilou, vira essa página, gente. Tem que virar essa página, esquece. Hoje as pessoas precisam se posicionar no digital. O cliente dela tá lá, o público dela tá lá, as pessoas estão lá. Então, assim, não tem mais essa de, não, porque é blogueirinho, enfim. E aí, Como tinha, né? aí quando você não se posiciona, né? Que tu falou que as pessoas têm que se posicionar no digital. Por exemplo, o dono de uma empresa. Sim, Às vezes ele não tem essa habilidade, ele não tem esse soft skill dele para fazer isso. sim, E aí o que ele faz? Ele tem que contratar alguém. sim, Que aí vem, às vezes, uma influencer, que trabalha especificamente só sobre isso, né? sim. E que não era o meu caso, que eu não era influencer, né? Mas aí que é virar a blogueirinha, né? O blogueirinho. Sim, exato, que aí até faria o sentido nesse ponto, né? Mas assim, e aí a gente foi conversar e tal, e aí eu lembro que eu perguntei pra você, tá, mas o que que você é?
Uhum. E aí você falou, eu sou o Anderson. E a gente ficou, acho que uns 10 minutos nessa e foi irritando, assim, Eu isso. tenho uma história para contar sobre isso aí É, também. legal. Então fala sobre isso, porque eu acredito que isso vai estar dentro daquilo que você falou de se descobrir antes de descobrir o seu propósito. Sim. Então, traz isso mais para a luz aí. Vou trazer. Tu contou um pouco da história, né? Nossa, o que aconteceu com a gente de fazer essa pergunta. E quem tu é, né? Aham. O que que tu é, na O que que verdade, tu é? O que que tu é, né? Aquela coisa, né? A gente é aqui do sul, então a gente fala o que que tu é, né? Não é o que que você é. O que que tu é? Então, quem é do sul, quem é de Santa Catarina para baixo até o Rio Grande do Sul, sabe que a gente fala o tu. é verdade. Então, tem mais a ver, né? O que que tu é? O que que você é? Então, é onde vem a descoberta da identidade passa por isso. Essa pergunta que as pessoas têm dentro delas, que muitas vezes elas não fazem. Quem eu sou? Quem eu sou? Então, as pessoas elas vão buscar o seu propósito. Eu quero descobrir o meu propósito, eu quero descobrir o meu propósito, que é algo que está relacionado ao externo. Buscar fora. Sim. Porque entende-se que o propósito é algo fora dela. É uma missão, sei lá, É uma missão de vida, algo assim. Então ela vai buscar fora esse propósito. Só que ela não encontra esse propósito porque é algo que também está dentro e está conectado com a sua identidade. Como que eu vou descobrir o meu propósito, aquilo que eu quero viver, se eu não sei quem eu sou de verdade? Eu não sei quem eu sou. E aí, dentro dos processos da mentoria, tem essa pergunta na sessão experimental Uhum. que eu faço. Geralmente eu faço essa pergunta: quem é você? Então, a mesma pergunta que tu fez para mim na época, eu faço para as pessoas, para entender o que que elas pensam sobre elas. Então, quem é você? E essa pergunta eu quero deixar para você também. Quem é você? Então, aí, eu descobrindo a minha identidade, quem eu sou. Tá, e agora fala para mim, quem é você? Eu sou o Anderson. E isso fica vago. Sim. E aí, a história que eu quero te contar é a seguinte: eu fui fazer uma entrevista também numa rádio. Um amigo, que até comentei sobre ele aqui, né? Um amigo em comum. E ele é o produtor do programa e ele, assim, me convidou para participar, para ser entrevistado lá. Ele disse, tá, eu preciso botar aqui na ficha sobre ti. É, quem tu é? Aí eu, assim, eu sou o Anderson, cara, tu me conhece? Aí eu já peguei daquele do meu assunto e já comecei a zoar com ele. Eu sou o Anderson. Ele assim, cara, eu sei que tu é o Anderson. Isso é óbvio, tu estás aqui porque eu te chamei, eu te conheço, tu é o Anderson. Tá, mas o que que tu é? Então, aí, bota aí, cara. Sou o Anderson. Tá, cara, mas me diz o que que tu é? Tô te explicando, cara, eu sou o Anderson. Vai dando uma irritação. Vai dando uma irritação. Ele assim, cara, eu preciso botar aqui o que que tu faz. Agora tu fez a pergunta certa. O que que eu faço? O que eu faço? Eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu sou especialista em desenvolvimento humano. Ah, aí ele botou Anderson, tal, especialista em desenvolvimento humano. Isso é o que eu faço. Não é o que eu sou. Porque o que eu sou é muito mais profundo do que o que eu faço. Então é o ser, fazer e ter, né? Uhum. Que eu explico também dentro lá do MLM que a gente faz. Ser, fazer e ter. O ser está relacionado ao sou, né? Eu sou. Fazer está relacionado com a tua profissão, com aquilo que tu exerce, aquilo que talvez tu te formou. Isso é o fazer. Tu faz, tu executa isso. E o ter? O ter é o resultado de tudo isso. Daquilo que tu é, daquilo que tu faz. Tu vai ter. Ter o quê? Ter um resultado. É porque é muito comum a pessoa se definir, então, pela profissão, Pelo que geralmente, ela né? faz. Eu sou engenheiro, eu sou médico, Eu sou advogado. mas no teu conceito isso não tá. No meu conceito não está correto. Uhum. Por quê? Porque a pessoa se define por isso. Então ela acaba vivendo pela profissão, por aquilo que ela escolheu de exercer. E aí quando ela não entende que ela, a pessoa, ela é muito maior do que a profissão que ela escolheu e que isso é algo interno, eu sou, isso vem de uma de algo que transcende a nossa humanidade. Então é algo muito maior. Esse eu sou.
eu sou o quê? E aí tá até na minha bio, se você quiser me seguir. É Anderson P. Cruz lá no Instagram. Na rede vizinha não pode falar, né? É Anderson P. Mudo, né? P. Cruz. Tá lá na minha bio. Eu ajudo você a ser quem você nasceu para ser. Por que o ser? Porque tá ali conectado ao eu sou, né? Sim. Então, quando você descobre quem você é, você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. Porque está conectado com a sua identidade. Eu sou. E eu sou o quê? Tudo aquilo que eu quiser ser. E tem um momento para a pessoa descobrir isso? Isso está relacionado à infância? Está relacionado à adolescência? Tem um momento que a pessoa fica mais perdido ou não? Dentro da minha experiência no desenvolvimento, a pessoa começa a se sentir perdida geralmente depois dos 30, 35 anos, 37, 40. Parece que vai caindo aquela famosa ficha. Uhum. Porque até então, talvez ela vai curtindo a vida, tá tudo certo, tá tudo bem, e é isso aí. Trabalhando pra caramba. Trabalhando pra caramba, tentando se desenvolver, tentando crescer, e pegou numa empresa, e, né, vem aquela construção. Ou casou e tem filhos, e tá Sim. naquela vibe correndo, e daqui a pouco vai chegando em certo momento, e talvez ela não tá tendo tanto resultado. E talvez ela não conseguiu comprar a casa dela, e talvez não tá naquele carro que ela sonha, e ela tá chegando nos 35, e tá chegando perto dos 40, e assim, e agora? Ou não tá feliz. Ou não tá feliz na né? profissão, e já experimentou várias profissões, e cara, eu tô perdido, eu não sei nem o que eu quero, o que eu sou, pra onde é que eu vou, eu preciso encontrar um propósito. Aí voltamos no propósito. Que a pessoa quer encontrar um caminho, ela quer encontrar isso. Só que isso tá conectado com saber quem ela é. E aí você precisa entrar numa jornada de autoconhecimento. E isso eu ensino dentro de um tripé, que é identidade, propósito e sentido da vida. Identidade, propósito e sentido da vida, que é um tripé que eu uso dentro do processo, dentro da estrutura da minha mentoria. Aí que você tinha perguntado antes ali, tem um padrão? Isso aqui não falta no meu processo de mentoria. Entendi. Tem que ter esse tripé. Seria a estrutura base, seria... Base seria essa. Aí eu posso trabalhar autoimagem, autoestima, bloqueios emocionais que a pessoa tem, alguma intervenção que eu precise fazer com PNL. Aí eu vou direcionando conforme a necessidade de cada pessoa. Legal. Falou de bloqueios emocionais. Eu acho que é um tema que isso aí dá bastante assunto, assim, porque... Dá uns 4 podcasts. Tá, vamos lá. Esse negócio de bloqueio emocional, a gente vê muito... Autoconhecimento já se fala bastante e tal. E esse negócio de bloqueio, né? Eu tenho um bloqueio, ou eu tenho um trauma, enfim. Da onde vem isso? Ou em que momento eu acabo, sei lá, me bloqueando? É eu que me bloqueio, né? Porque se for ver, ninguém quer ter um bloqueio. Todo mundo quer ser destravado e livre, enfim. E antes de não querer ter um bloqueio, desculpa te cortar, as pessoas não sabem que tem. É isso também, né? Às vezes acho que não, isso é normal, é um comportamento normal, eu sou assim, nasci assim, enfim. Fala um pouquinho mais sobre bloqueio, vai lá. As pessoas não sabem que tem. Primeira chave. As pessoas não sabem que tem bloqueio. E é como tu falou. É natural? Eu acho que é isso. Pra mim é isso. Eu tenho esse comportamento, isso é normal. Você tem os seus comportamentos. É normal. Só que o que acontece? Quando aquilo começa a te perturbar, a te incomodar, por exemplo, tal coisa acontece comigo, sempre vou por aqui, e quando chega em tal ponto, não vai. Não consigo. Não venço aquilo. Né? A pessoa não consegue falar com o patrão dela, o chefe dela, em dizer que talvez está descontente com algo. Dá um feedback talvez negativo para o patrão dela. Ou até mesmo o lance de pedir um aumento. Ou pedir as contas. Ela não consegue.
Ela não Tem gente presa em relacionamento porque não consegue, às vezes. se desvencilhar disso. Sim. Por quê? Porque ela não consegue ter essa comunicação. Ou trava em algum momento. Trava em algum momento. Então, pegando esse exemplo específico sobre a questão do patrão, Uhum. ela não consegue falar com o patrão porque ela tem um bloqueio. Com o quê? Com figura de autoridade. Que pode estar relacionada às figuras de autoridade da infância dela. Pai, mãe, tio, avô, irmão mais velho. Né? Os maiores bloqueadores, né? Os P's de bloqueadores. Os pais, os professores, os parentes, em determinados graus, os padres, os pastores, os professores, Uhum. são os maiores bloqueadores das pessoas. Por quê? Porque são figuras de autoridade. E o que eles fazem? Eles determinam muitas vezes regras, eles determinam limites, e dependendo da forma como eles fazem, gera o tal do bloqueio. Que vem como tudo aquilo que tu viu, ouviu e sentiu de duas formas, por repetição ou forte impacto emocional. Duas formas. Tudo aquilo que tu viu, ouviu e sentiu em duas formas. Repetição ou forte impacto emocional. Então ela pega o pai ou a mãe ou um parente, o professor, sempre determinando algo repetidamente sobre essa pessoa. Aquilo se instala nela e ela acredita naquilo. Que ela é aquilo. Ela é aquele adjetivo. Sim. Tá? E ela cresce com aquilo. Então, por exemplo, o pai. Eu gosto de dar sempre esse exemplo que eu sei que várias pessoas passaram. O pai disse assim: você é burro, 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 burro. A criança cresce acreditando que ela é um burro. Então, da mesma forma, tá, mas o meu pai foi ausente. Então você não teve. Essa falta também cria algo em você. Essa lacuna também cria algo em você. Porque isso se torna um impacto emocional. Mas aí não queria. Por exemplo, não iria criar um bloqueio com autoridade, com figura de autoridade. O que acontece, Daniel? Não dá pra te dizer que é um padrão. Uhum. Ah, o pai da moça, o pai do rapaz, da criança, ele foi extremamente grosseiro, extremamente rude, ele agredia, ele batia. Não quer dizer que ela vai ter determinado bloqueio. Não tem um padrão. Eu gosto de usar um exemplo assim, ó. Bebês gêmeos deitados no mesmo berço, dormindo. Eu uso esse exemplo que fica bem claro. Dormindo. Gêmeos, então são iguais, Sim. mesma idade, Uhum. nascendo da mesma mãe, tudo Tão genética junto ali. estão Tá. junto, Uhum. tá? Dormindo, mesma situação. O que acontece? O vizinho estoura um rojão. Um bebê se assusta, acorda chorando, totalmente assustado. O outro continua dormindo. O mesmo acontecimento, Sim. no mesmo horário, na mesma ocasião, para aqueles dois bebezinhos, um reagiu de uma forma, o outro continuou dormindo. Não teve reação nenhuma. Uhum. Então, a mesma situação gerou para aquelas crianças formas diferentes de interagir com aquilo ali. Sim. Então, a criança, ela não tem a interpretação. É literal. Ela entende tudo como literal. Por quê? Uhum. Porque o que está desenvolvido nela é o cérebro límbico, Uhum. o cérebro mamífero, que é o emocional. Ela não tem desenvolvido o neocórtex, que é onde está a nossa, né, falando de uma forma popular, a nossa razão, a Certo. nossa consciência. E ela consegue interpretar uma fala. Ela consegue interpretar uma expressão do pai, ou da mãe, ou de qualquer figura de autoridade. Então, quando nós estamos na vida adulta, o pai ou a mãe vem de forma grosseira e se você sabe se defender, Uhum. você vai dizer, por que tá falando dessa forma comigo? A criança, ela vai reagir de alguma forma. Só que ela vai receber aquilo ali somente de forma emocional. E aí, o que acontece? Falou grosseiramente, é um forte impacto emocional. O pai não falou grosseiramente, mas ele repetiu diversas vezes.
né? Vamos falar as meninas assim, ah, minha gordinha, ah, minha fofinha. E hoje a mulher, ela não é gorda, ela tem um corpo bonito, mas ela se sente gorda. Por quê? Porque o pai falou repetidas vezes que ela era gordinha. Ela já emagreceu, ela já foi pra academia, ela já malhou, ela já tem o físico dela bonito. Você olha pra mulher, ela tem uma beleza, um físico assim dentro de um padrão de beleza, né? Sim. Que a sociedade impõe. E ela se sente gorda. E ela diz que ela tá gorda. Entende? Então, por quê? Porque aquilo foi repetidas vezes falado que ela era gorda. Por quem? Por uma figura de autoridade. Aí essa pessoa chega lá na profissão, ela vai ter que encarar uma pessoa, uma figura de autoridade, que é o gerente, o supervisor, que está acima dela numa hierarquia. Ou o próprio dono, às vezes ela tem contato com o proprietário da empresa, e ela tá ali infeliz, ela recebe uma proposta de emprego e ela não consegue pedir as contas. Uma proposta de emprego que ela vai ganhar o dobro, só que ela tá presa. E às vezes ela tá presa emocionalmente. Por quê? Porque também aquela figura de autoridade, ela se coloca no inconsciente dela como um pai. Então o que acontece? Aquele patrão é muito bonzinho. Foi muito querido. Ajudou ela. Nossa, quando eu precisei, eu estava desempregado, ele me deu emprego. Então ela olha sempre por esse lado emocional. Sim. E não olha pelo lado da razão dizendo assim, ó, não, ele me deu emprego porque ele precisava da minha mão de obra. Então ela gera esse vínculo emocional com o patrão. Ela gera esse vínculo emocional. Então ela não pede as contas porque ela vai estar desagradando o pai. O inconsciente está falando isso. Ela vai estar desagradando o pai. Porque ela encontrou nesse patrão a figura do pai que ela não tinha. Muitas vezes. Então ela tem um apego emocional. Só que ela não é feliz, ela não está contente no trabalho, ela não recebe aquilo que ela acha que ela deve receber. Mas ela não consegue se desligar, por exemplo. Estou fazendo uma. Isso aqui é uma história hipotética, né? Sim, sim. Ela não consegue se desligar dessa empresa porque ela tem um apego emocional com esse patrão, que é a figura de autoridade, que pode ser o pai dela, entende? Que ela não teve, ou ela teve e foi extremamente grosseiro, só que ela encontrou o pai que ela tanto Sim. buscou nesse patrão. E aí ela não consegue fazer essa transição de carreira. Porque ela tá pegada a isso. Ela não quer desagradar. Então ela quer agradar a pessoa. E aí é um outro bloqueio. É o agradador. Né? Ele sempre quer agradar as pessoas. Não quer decepcionar as pessoas. Justamente também por um bloqueio. Para não desagradar ninguém, para ter a necessidade de aprovação, ser aprovado, ser afirmado no grupo que ele participa, pelas pessoas que ele convive, pelas pessoas que estão acima dele ou que estão abaixo dele numa hierarquia de empresa, ele sempre quer agradar as pessoas. E aí ele se torna um agradador. E então ele deixa de botar a sua opinião, colocar as suas ideias para não desagradar as pessoas. Ou deixa de tomar posições, às vezes, mais firmes dentro do seu trabalho. Ele é um líder e ele dentro do trabalho precisa tomar uma posição firme. Ele não toma para não agradar quem está abaixo. Ou para não desagradar quem está acima. E tem uma raiz. Sim. Os bloqueios, eles têm uma raiz. Que geralmente, Daniel, está na infância, numa grande porcentagem. Era isso que eu ia perguntar, porque sempre que você fala... Pergunte. Você tá falando, porque lá aconteceu alguma situação com o pai, enfim, parece que a gente sempre tá vendo uma criança vivenciando essa experiência, né? O bloqueio não vai acontecer, ele tem idade para acontecer, né? Numa grande maioria, os bloqueios eles acontecem na infância. Eu não vou especificar que é 75%, 80%, mas uma porcentagem bem elevada. Os bloqueios emocionais eles acontecem na infância. Na primeira infância, do 0 aos 7. 0 entende-se como do ventre. Do 0 aos 7 e dos 7 aos 14, 15 anos. Tá? E onde é que está o mais... nesses períodos, onde é que está o mais grave, vamos botar assim, né? É aquele período dos 7 aos 10. É onde geralmente se instalam os bloqueios.
os traumas, né, de infância. Geralmente é nisso. Nessa idadezinha dos 6, 7 aos 10, tá? É quando eles estão... Quem tem filho agora nessa idade deve estar se Nossa, o pai e a batendo, mãe né? tá se Meu batendo Deus, agora. e agora o que eu faço? Eu bloqueio? Isso acontece muito nos treinamentos, nas imersões que eu faço. Porque tá lá o pai passando num processo dele, Sim. E eu começo a falar, eu tô falando dele. Sim, pra ele levar pra infância Levar dele. pra infância dele. E ele não leva pra infância dele. Ah, imagina. Ele leva já- pra infância do filho. Então eu tô bloqueando meu filho. É E a agora? primeira coisa. E agora? Agora. Não. Ele esquece do bloqueio. Ele não quer esquece nem do saber bloqueio dele, ele quer saber do bloqueio do filho. Então quer dizer que eu bloqueei meu filho? Então E quer agora? dizer. Então eu traumatizei meu filho. Como é que eu desbloqueio? Aí o que eu digo assim? Sim, já bloqueou. Então, assim. Você que é pai que tá assistindo aqui, você já bloqueou seu filho. Pode ter certeza absoluta. Eu que trabalho com isso, eu já bloqueei meu filho. Pode ter certeza disso. Em algum momento eu já Em bloqueei alguma ele. área, em algum ponto. Sim, que eu não percebi. Sim, não. E nem foi intencional, E provavelmente. nem foi intencional. Aí o que acontece? Porque o bloqueio, ele vem de que forma que eu expliquei aqui? Forte impacto emocional, tudo aquilo que tu viu, tudo aquilo que tu viu, ouviu e sentiu, de duas formas. Forte impacto emocional por repetição. Ok? Então, um simples não dado para a criança em uma determinada situação, um não sem gritar. Um não dizer assim, não, meu filho, a gente não vai fazer isso. Não, o pai não vai te dar isso. Não, a gente não tem como fazer isso. Esse não, esse simples não que tu tá explicando, gera nela um impacto emocional. Que não tem como a gente saber que gerou. E às vezes não é. Pode talvez, aí tu me corrija se eu estiver errado. Se não for. Nem no contexto conversando com a criança, mas às vezes num posicionamento que a criança enxergue o pai, por exemplo. Sei lá, o pai falou alguma coisa. Ou fala a mesma coisa sempre. Sim. Vamos lá, droga de vida. Sim. Né? Isso pode a criança absorver isso de alguma Sim. forma? Aquilo que ela viu, ouviu e sentiu. Pode ser os três juntos? Pode. Pode ser separado. Ela só ouviu. Uhum. Não necessariamente viu, foi direcionado para ela. Ela viu várias vezes, ela ouviu várias vezes, ou ela sentiu várias vezes. Ou os três juntos. Aquilo que ela ouviu, ela acabou vendo e ela acabou sentindo. Pode estar junto, como pode estar separado. Essas três circunstâncias aqui. Ver, ouvir e sentir. Tá? E isso, essas três, ver, ouvir e sentir, forte impacto emocional ou repetição. Então, como tu falou aí, droga de vida. O pai falando, droga de vida. A criança pode entender, a gente tá fazendo uma conjuntura aqui. Sim. Ela pode entender que a vida é uma droga. Que a vida é ruim. Entende? Quem nunca ouviu na infância que dinheiro é sujo? Não mexe aí, menino. Não mexe nesse dinheiro que o dinheiro é sujo. Mexeu no dinheiro, vai lá lavar a mão que o dinheiro é sujo. Uhum. Então, o que acontece? Dinheiro é sujo. Você começa a ganhar dinheiro e começa a se desvencilhar desse dinheiro. Por quê? Porque ele é sujo. É inconsciente. Tá instalado. Não é uma coisa intencional. Não é intencional. Porque tá no subconsciente. Tá até, lá instalado. Até porque quando a pessoa trava, ela não quer travar, né? Ela não quer travar. No caso desse exemplo do dinheiro, até um comportamento, né? Mas quando a pessoa, ela vai pegar aquele exemplo da história do chefe, ela foi lá falar, ela vai querer falar com o chefe, mas gente ela não consegue. chega no momento que a gente trava num ponto. Sim. Aí tu falou do dinheiro é um comportamento, mas é um comportamento com base no quê? É um comportamento que pode ser um comportamento com base num bloqueio. Com base no bloqueio, com base na informação que ela teve lá. Aí você conhece a pessoa diz assim, cara, eu ganho muito dinheiro, mas eu nunca tenho. Ah, cara, é porque tu não sabe administrar. Uhum. E nem necessariamente é isso. É porque ele recebe o dinheiro e logo ele quer se desfazer. Então o que que faz? Ele gasta. Ele compra isso, ele compra aquilo, ele compra aquilo. Desordenadamente. Ah, isso é Anderson. O cara é um mau administrador. Só que ele tá adquirindo. Uhum. Só que o que acontece? Aí ele entra nesse vício de comprar. Que por quê? Gera uma sensação de prazer também pra ele. Gera um gatilho
né? Gera uma dopamina. Uhum. Questão da produção do hormônio. Gera prazer. Então aí, ele ganha X e gasta Y. Mas por que que ele está se desvencilhando do dinheiro? Por que que ele não está guardando o dinheiro? Por que que todo aquele dinheiro que ele recebe, uma parte ele não retira e guarda? Pode estar ligado aqui, como eu tô falando, são conjunturas, porque cada pessoa é única. Única. Uhum. Ele não guarda o dinheiro, porque ele não vai guardar uma coisa suja. Porque o dinheiro é sujo, ele tem que se desvencilhar. Outra coisa, falando de dinheiro, isso as pessoas aprendem dentro da religião, né? Ah, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Uhum. Então as pessoas não querem ser ricas para não deixar de ir pro céu. Ok? Uma outra crença instalada nas pessoas. O cara é rico. A pessoa tem um ótimo carro, uma ótima casa, tem posses, é rico. O fulano lá é rico. Também. Deu golpe em todo mundo. Então, atribui-se ao dinheiro que a pessoa ganha, à riqueza que ela tem, ao golpe que ela dá. Isso a gente escuta muito assim, esse exemplo que você falou é verdade, assim, a gente escuta bastante, a pessoa é rica, daí sempre vem aquele assim, mas também já tá no quarto casamento, mas, não, ou seja, a família primeira família não deu certo, mas também os filhos dele são problemáticos, então assim, sempre vem meio que um contraponto, assim, para justificar a riqueza e a prosperidade que ela não é boa. Não é boa, que Uhum. aquilo não é bom. Por quê? Porque ela foi instalada geralmente na infância, foi instalado na infância dela de que dinheiro não é bom, de que dinheiro é sujo. Quem tem filho começa a falar pro filho aí que dinheiro é bom. E isso, quem tem filho fala que dinheiro é bom. Dá o dinheiro, filho, guarda esse dinheirinho aqui pra ti. Não fica dizendo, não bota a mão, isso é sujo, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a criança ela vai ter asco daquilo ali, ela vai Sim. ter rejeição daquilo ali, porque é algo que foi ensinado pra ela que é ruim. E o dinheiro é ruim? Não. Mas na cabeça de muita gente que tá ouvindo aqui, dinheiro é ruim. Dinheiro é ruim. Não, dinheiro é bom. Dinheiro é ruim. Porque é sujo. Porque o dinheiro tá atrelado a golpe. Uhum. Entende? Tá Sim. no subconsciente. E você age. Aí vamos lá. 95% das nossas decisões são tomadas no subconsciente. Aonde está instalado os seus bloqueios. Aí você tem um bloqueio com isso. Uma trava com isso. Aí o cara ganha dinheiro e nunca tem. Porque a mãe falou que o dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Ele se desvencilha do dinheiro. Uhum. Ele não guarda o dinheiro porque é sujo. E por que que ele age assim? Porque ele age, 95% das nossas decisões nós tomamos no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, de forma emocional. 95%, apenas 5% a tomada de decisão é feita no consciente. E isso é um dispositivo dentro do cérebro. Isso é neurociência. Por quê? Se você fizer todas as suas tomadas de decisões diárias, que são mais de 1.000, no mínimo 1.000 decisões tu toma por dia. Gente, mais de 1.000 decisões você toma por dia de forma inconsciente e emocional, que dá 95% das tuas decisões. Então a pessoa ela toma essa decisão com algo que está instalado lá no emocional dela, lá no inconsciente dela, que foi instalado de que forma tudo aquilo que ela viu, ouviu e sentiu por forte impacto emocional ou por repetição. E aí ela tem um comportamento limitante. Limita ela. Ela, como nós estávamos falando aqui, ela não ganha dinheiro, ela ganha muito dinheiro, mas não tem. Uhum. Porque ela está jogando dinheiro fora. Pra gente fechar um pouquinho até esse ciclo do bloqueio, né? Que Cara, como tu falou, não, esse assunto vai longe. Cara, falar de bloqueio emocional, a gente vira a É. noite falando. Onde é que, quando o computador tá bloqueado, a gente aperta umas 3 teclinhas ali e a gente desbloqueia ele. Ctrl Alt Del. Como que a gente acha essas teclinhas ou como que a gente se desbloqueia? Qual é o caminho que uma pessoa pode buscar para se libertar disso? Porque no final vira meio que uma prisão, né?
ela não Aprisiona. Todo bloqueio aprisiona. ela não consegue, às vezes, tomar a decisão que precisa tomar, voltando naquele nosso exemplo lá de Uhum. falar com o chefe, né? Poxa, a pessoa talvez está perdendo oportunidades, ou talvez até oportunidades fora daquela empresa, ou até mesmo dentro daquela empresa. Por exemplo, pessoas têm dificuldade até de falar em público. Se né? auto-sabota. E isso, como é que a gente liga O Ctrl Alt Del. como é que a gente se desbloqueia? Como é que a gente se desbloqueia? Vamos dar uns passos aqui, tá? Autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento é fundamental para você começar a se desbloquear. Por quê? Quando eu me conheço, eu começo a identificar aonde estão as minhas travinhas, Uhum. né? A gente falou de bloqueio. Então, o autoconhecimento. E nós falamos aqui de identidade. Eu preciso, então, descobrir quem eu sou. Já é uma parte do autoconhecimento. O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Dentro do meu tripé, né? Sim. Identidade, propósito e sentido da vida. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Isso já ajuda num. Já é uma jornada de autoconhecimento isso aqui. Uhum. É o início de uma jornada de autoconhecimento. Então, uma das teclinhas é autoconhecimento. Mas antes do autoconhecimento, vem a autoconsciência. O que é autoconsciência? Beleza. As pessoas estão ouvindo aqui, as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando aqui, elas estão tendo uma tomada de consciência dentro do assunto que nós estamos falando. Certo. Se ela não conhecia ou se ela conhecia, enfim, ela está tendo uma tomada de consciência. Ah, como a gente falou aqui o lance do, nossa, então estou bloqueando meu filho, né? Uhum. Ela está tendo uma tomada de consciência. Ok, consciência, beleza, tomada de consciência. Agora ela precisa ter a autoconsciência. Ela teve a consciência despertada e agora ela precisa ter a autoconsciência. Beleza, eu entendi. Eu estou consciente disso. Eu estou consciente de que eu tenho isso, então. Uhum. Agora, então, eu preciso, com essa consciência que eu tenho, eu preciso fazer uma ação. Então, ela está tendo autoconsciência. Aí, quando eu tenho autoconsciência, pô, eu tenho isso. Aí eu vou para onde? Autoconhecimento. Começa a te conhecer. Começa a conhecer como é que tu funciona. E como é que é o funcionamento normal que deveria ser. Existe um funcionamento normal, né? A neurociência vai ajudar muito nisso, certo? Ah, então quer dizer que eu tenho que me formar em neurociência? Não, cara. Busque um mentor, busque um coach, busque uma terapia, busque um psicólogo, né? Tem uma rixazinha aí do psicólogo com coach. Psicólogos, eu gosto de vocês, tudo certo com vocês, tá? Indico, né? Determinadas pessoas, cara, faz uma terapia, Uhum. né? Não sou contra a terapia, não sou contra psicólogo, não sou contra psiquiatra, tá? Porque o psiquiatra ele vai trabalhar com os medicamentos, né? E realmente a pessoa precisa entrar com a química para Sim. que ela desenvolva determinados comportamentos ou deixe de ter determinados comportamentos, porque clinicamente ela tem um déficit químico que precisa ser reposto, talvez. Né? Tô falando bem basicão aqui. Sim. Então eu não sou contra isso, né? O coach é um processo, a mentoria é um processo, a psicologia é um processo que ajuda a pessoa a se desenvolver. Então o que tem que fazer? Eu tenho que ter consciência, autoconsciência e autoconhecimento. Ctrl Alt Del. Consciência. Opa, tem isso? Tem. Agora então eu... Opa, tá isso, então eu preciso... Tá, eu tô consciente disso agora. Eu estou com... A autoconsciência eu estou consciente que eu tô consciente. Sim. O que eu faço agora? Eu preciso me autoconhecer. E aí existem inúmeras ferramentas que vão ajudar você no autoconhecimento. A ter essa jornada de autoconhecimento. E aí, onde é que acaba? Não acaba. Quando você começa a entrar numa jornada de autoconhecimento, você vai descobrindo. Então, beleza, você venceu aquilo ali primariamente. Vai ter os secundários, vai ter os terciários, vai ter... E assim por diante. Porque à medida que você entra nesse autoconhecimento, resolvi o primário, ok.
Aí você descobre que tem as partes secundárias. E aí você resolvi. Aí tem as outras partes. Tá, então tem um monte de problema. Cara, a gente tem um monte de bloqueios. E aí você vence os primeiros mais graves. E aí você vai entender, dentro do autoconhecimento, cara, isso está acontecendo comigo. Cara, tem um bloqueio aqui. Porque você começa a conhecer dos assuntos. Você começa a entender de determinados assuntos. Quando você está estudando sobre Sim. si mesmo. Que é o que aconteceu comigo. Que aí eu fui entender as minhas dores. Lembra que eu falei no início? Sim. Eu fui entender as minhas dores. Eu fui entender os meus comportamentos. O porquê que eu agia determinadas formas em determinadas situações. E isso me levou para o autoconhecimento. E aí eu me apaixonei tanto por esse assunto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, que eu sim, pessoas precisam ser livres, assim como eu fui, através do autoconhecimento. Entendi. É fantástico esse tema, cara. É algo que verdadeiramente eu sou apaixonado. De ensinar sobre isso, de falar sobre autoconhecimento, de ajudar as pessoas a se libertarem através das ferramentas inúmeras que tem. E para conectar tudo isso, você falou a respeito de assessoria empresarial, nessa área de desenvolvimento humano também, gestão de pessoas. Uhum. Como é que linka tudo isso, assim? Você usa outra abordagem, você traz isso aí também, só para a gente entender, porque isso que você faz de mentoria não vai conseguir fazer na empresa ou no dia a dia ou Não, consegue. Como é que... não. A abordagem para a parte empresarial é diferente, né? Uhum. É, eu vou trabalhar a parte de comportamentos, né? Como eu tenho a formação em análise comportamental, eu vou trabalhar a parte de comportamentos. Só que, por exemplo, eu não vou. Eu enxergo lá a pessoa, ela tem um bloqueio, eu consigo Uhum. enxergar. Só que daí o que vai acontecer? Dentro de uma empresa, eu não vou entrar a fundo dentro da vida do funcionário, por exemplo. Eu vou ajudá-lo a melhorar o seu comportamento. Aí onde entra a minha indicação, que eu falei, cara, não tem nada contra os psicólogos. Então, quando eu estou fazendo uma assessoria para uma empresa, geralmente eu sigo essa linha, eu não pego um funcionário que eu identifico que precisa trabalhar os seus bloqueios e seus traumas, que estão impedindo o comportamento dele dentro da empresa. O que eu faço? Cara, de uma forma bem sucinta, eu procuro uma terapia, um psicólogo, Direciona. direciono. Aham. E às vezes alerto, por exemplo, o proprietário e dizer assim, ó, determinada pessoa ela precisa de ajuda profissional, que pode ser um psicólogo. Tem algum psicólogo que atende vocês aqui? Vocês têm plano de saúde e tal? Aí, claro, com todo cuidado para a pessoa não se ofender, não achar que, né? Sim. Às vezes a própria empresa tem isso também, né? Às vezes a própria empresa tem Ah, isso. legal. Então, é onde eu entro de direcionamento. Dentro de uma empresa, eu trabalho a gestão de pessoas, os comportamentos, análise comportamental, o processo organizacional, o clima organizacional da empresa, Uhum. sabe? Liderança, autorresponsabilidade, a governança dentro das equipes, sabe? A hierarquia, o que precisa acontecer, tá? Porque o proprietário, ele busca algo, né? Quando ele vem buscar uma assessoria nisso. Cara, é aquela velha frase, né? A minha equipe não veste a camisa. É. Tu trabalha com isso também em alguma parte? Então, assim, é uma dor que o proprietário tem. A minha equipe não veste a camisa, eles não estão Engajado. engajados comigo, eles não me entendem. Então a gente já vai entender que ali tem um problema de comunicação, Uhum. certo? E às vezes está numa pessoa que está dentro de um processo que ela está no local errado, no lugar errado da empresa. E fazendo análise comportamental, vai entender que aquela pessoa, cara, essa pessoa não tá legal aqui. Ela exerceria a melhor função dentro do perfil dela em tal lugar. Às vezes é uma realocação de pessoas, Uhum. é melhorar a comunicação
de baixo para cima, de cima para baixo. A comunicação não está clara. Por quê? Porque as pessoas não se entendem. Cada uma tem um perfil comportamental, cada uma tem uma visão de mundo e uma interpretação de mundo. Sim. Então isso acaba entrando em conflito dentro da empresa. Então eu trabalho a gestão de pessoas. Então a gente vai trabalhar a inteligência emocional do líder, a inteligência emocional do proprietário, sabe? Para poder desenvolver essa gestão humana dentro da empresa. Então essa é a minha abordagem na minha assessoria para as empresas. E claro, aí determinadas empresas ou necessidade tem a parte de vendas, atendimento, sabe? Assessoria para a experiência do cliente, gerar uma experiência melhor para o cliente. Então eu faço um diagnóstico da empresa, o que ela também precisa nessa área, se for a necessidade que o proprietário vier buscar junto ao meu trabalho, entende? Sim. Ah, bacana. Você tem como auxiliar tanto a pessoa, né? Pessoa física e também o Uhum. meio corporativo, né? É legal que traz Sim. soluções para isso. Anderson, estamos chegando aqui ao Que final. pena. Quero te agradecer. Quero pedir para você deixar os teus contatos aí, como que as pessoas fazem para Vai ficar na conhecer, descrição do vídeo. para as pessoas conhecerem aí o Anderson. E quais são os teus projetos também, o que você está desenvolvendo, enfim. Eu tenho algumas frentes de trabalho, né? Que é a parte de assessoria. Apareceu aqui, vocês viram aqui a Freedom. Treinamentos, mentoria e assessoria. Então, eu tenho as frentes de trabalho, que é o trabalho de mentoria individual e em grupo, tá? Nesse exato momento eu estou trabalhando especificamente a frente individual. Assessoria na parte de gestão de pessoas e treinamentos, porque às vezes a empresa vai precisar de treinamentos. Às vezes na área de venda, às vezes é na área de atendimento, o treinamento de liderança, então por isso que eu uso a palavra treinamento ali. Então eu tenho várias frentes de trabalho. O individual e o corporativo, né? As assessorias que eu presto. E aí tem os meus eventos, que eu tenho um evento que é uma imersão, é um mergulho aí também na parte de autoconhecimento. Aí que é o MLM, o Método de Liberação Mental, que é um dia de forte impacto emocional. Então nós vamos trabalhar com um impacto emocional nesse treinamento, nesse dia, nesse day training, onde nós vamos passar por crenças limitantes, bloqueios emocionais, um pouco de neurociência, entendendo as esferas de corpo, alma e espírito, para trabalhar dentro desse evento os desbloqueios emocionais. Então quer dizer que no evento eu resolvo tudo? Não, eu não vou vender isso para você. Não vai ser num evento que você vai desbloquear a sua vida inteira. Porque a gente tem vários bloqueios. Mas talvez num evento como esse você consiga desbloquear talvez o que mais te perturbe. E lá você vai ter também uma tomada de consciência bem importante para sua vida. Então o MLM é um método de liberação mental, é uma imersão de forte impacto emocional. As mentorias individuais, trabalhando diretamente a pessoa, o indivíduo. Sim. E as assessorias corporativas para as empresas na parte de gestão de pessoas. Ah, bacana. Então tem bastante oportunidade do pessoal buscar aí Sim, conhecimento que você vem disseminando, né? sim. A minha rede social que eu mais divulgo os meus trabalhos é o Instagram. Uhum. Anderson, @ Anderson P. Cruz. É o Instagram. Tem um canal no YouTube que a gente vai precisar movimentar mais aí, mas eu não estou divulgando nada ainda. A rede mais forte que eu trabalho é o Instagram ainda. Ah, legal. Anderson, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. A ideia desse novo projeto, né, que eu estou iniciando aqui, que é um podcast chamado To All, que vem lá do conceito do B2B e B2C, que a ideia é transmitir conhecimento a todos. Então, To All é para todos, né? E eu quero aproveitar aqui e fazer um convite também, porque o Anderson foi meu primeiro entrevistado, mas eu não quero seguir esse projeto sozinho. Quero convidar você para participar comigo. Já tô dentro, cara. Ah, legal. Para que nas próximas vezes você esteja aqui também conduzindo o podcast, enfim, e entrevistando aí pessoas que vão trazer conteúdos relevantes como esse que você trouxe. E a ideia é essa: trazer conteúdos para todos os tipos de pessoa, para todas as pessoas,
e que a gente possa ajudar de alguma forma, né? Então, hoje tem uma série de informação na internet, enfim, em tudo quanto é lugar. Conteúdo tem Conteúdo a reviria, tem. como diz outro. A nossa ideia é trazer algo assim do nosso jeito, com a nossa pegada, simples, mas que possa ser aplicado, que possa ser prático e que as pessoas possam curtir. Então, na próxima a gente vai estar junto aí. Tô dentro. Vocês vão me ver mais vezes, então. E é isso, pessoal. Então, a gente vai encerrando aqui. Quem curtiu, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que a gente possa estar sempre tendo você aqui por perto, ok? E tenho certeza que você vai ouvir muito ainda falar a respeito desse nosso projeto. E é isso. Até a próxima.